Continuando a falar das alterações de consciência, vamos falar a respeito das alterações de conteúdo de consciência. Então, as alterações de conteúdo de consciência é diferente daquela situação anteriormente falada de nível de consciência, que há desde uma leve sonolência patológica até um coma profundo. Já a alteração de conteúdo da consciência diz respeito àquilo que está lá dentro da consciência, digamos assim, né? Está ali um pouco entre aspas para lembrar do que estamos falando. E para saber que existe essa alteração desse conteúdo, é necessário que esteja preservado algum nível de consciência, ou é necessário que se tenha alguma resposta de natureza verbal ou de natureza coerente para que se possa entender que o conteúdo da consciência esteja alterado. Então, é como, fazendo analogia com o cômodo, fazendo a analogia da situação de rebaixamento de consciência com esse tal cômodo, como nós já falamos, é similar à iluminação desse cômodo, a luminosidade, a possibilidade de enxergar o que está dentro deste cômodo. Agora, na alteração de conteúdo, a iluminação está preservada, a iluminação está boa, ou está um pouco comprometida, mas não o suficiente para não se ver que o seu conteúdo esteja incoerente. Então, é um cômodo onde vai se ver cadeiras na parede, mesa no teto, quadro no chão e assim por diante, um conteúdo que esteja incoerente, que esteja estranho, que pareça, portanto, alguma coisa que não está fazendo sentido. E, então, essas alterações de conteúdo de consciência, elas são designadas como quadros de confusão mental, também chamados de delirium, com UM no fim da palavra, diferente do delírio com O de ovo. Este aqui tem U de uva, M de Maria. Né? Então, esse pode ser chamado de um quadro de confusão mental. O nível mais, digamos assim, leve dessa confusão mental pode dizer respeito a uma desorientação no tempo ou desorientação no espaço. A pessoa fica sem saber exatamente em que tempo está ou em que lugar está, levando-se em consideração determinados fatores culturais, sociais, onde eventualmente esse tipo de desorientação se deva a esses fatores culturais sociais e não a um fator neurológico propriamente dito. E observam-se respostas verbais incoerentes, principalmente, eventualmente respostas motoras incoerentes, se for só resposta motora incoerente, tem que se ter um pouco mais de cuidado para interpretar como confusão mental ou delírio. E esse quadro, se ele se tornar mais acentuado, se tiver também outros sintomas e sinais, ele pode vir a apresentar alucinações e delírios com O. Então, aí estamos falando de que alucinações, como habitualmente costumam ser chamadas também de quadros produtivos, porque significa que
alguma coisa a mais está presente ali através dos órgãos dos sentidos e essas coisas não estão realmente por ali, né? Então, as alucinações podem ser visuais. Nas alucinações visuais, ainda temos a situação chamada de ilusões, ilusão, onde se troca um objeto por um outro, ver um pedaço de madeira e achar que aquilo é um animal, em vez de ser um pedaço de madeira, por exemplo, né? Isso é uma ilusão. Agora, a alucinação visual propriamente dita é ver alguma coisa ou alguém que não está ali. As alucinações auditivas, de maneira similar, então, é através de, muitas vezes, vozes ou sons, e as alucinações tácteis, que é a sensação, é o sentido táctil de alguma coisa que parece estar encostando no corpo, mas na verdade não está. E nessa situação pode-se observar a presença das tais confabulações, onde essas pessoas com essas alucinações auditivas começam a responder a essas alucinações auditivas e para nós acaba aparecendo alguma coisa também um pouco sem sentido. E os tais dos delírios com o delírio com o é uma ideia deturpada a respeito do real, da realidade. Então, eventualmente, pode ser um delírio persecutório, a pessoa está com a impressão de que está sendo perseguida, aí que vem a palavra paranoide, delírio paranoide, ou paranoico, né? Delírio de grandeza, e assim outros que a pessoa imagina que pode alguma coisa que na verdade não pode, que é capaz de fazer, né? Ou que tem determinada situação acima da situação em que ela está social ou de outra natureza. Então, são essas ideias deturpadas a respeito do real. Diferente, portanto, o delírio com o do delirium com u. Delirium com u é essa confusão mental, na maior parte das vezes. Então, essa alteração de conteúdo de consciência costuma ser principalmente aguda, eventualmente acaba, como são episódios, são episódicas, então acontecem, tem um vai e vem desses quadros, eles pioram e melhoram, e eventualmente podem parecer que perduram um pouco mais do que o tempo que realmente perduram, que eventualmente é em torno de horas, dias, dificilmente são semanas. E digamos que há um limite aí, algo em torno de um mês. Quando passa de um mês e começa a ser uma coisa mais constante e vai perdurando aí por meses e vai se prolongando, eventualmente pode se tratar de um quadro de demência. Então, no geral, os quadros demenciais são crônicos, tem pelo menos em torno de 6 meses de um quadro que vai piorando o conteúdo da consciência, mas no sentido de empobrecimento do conteúdo da consciência. É isso que vai acontecendo nos quadros demenciais. Eventualmente, os quadros demenciais que são causados por prion, são doenças priônicas, eventualmente eles se manifestam em período de tempo anterior a 6 meses, mas eles têm um certo piorar. Eles não são como esses quadros. Os quadros mais comuns de confusão mental ou delírio são quadros um pouco mais breves e grande parte das vezes são causados por problemas fora do sistema nervoso, problemas de natureza sistêmica. Muitas vezes, então, são vistos em pacientes geriátricos, que são mais sensíveis, mais suscetíveis a quadros de sepse, a quadros infecciosos, os mais variados, a distúrbios metabólicos. Portanto, isso indiretamente acaba comprometendo o sistema nervoso central. Eventualmente, há casos,
próprios do sistema nervoso central, do encéfalo, como, por exemplo, encefalites, que podem vir a se manifestar com esse quadro de confusão mental ou delírio. Então, são não localizados também por causa disso. Eles têm uma alteração mais genérica, mais generalizada. Não há uma lesão pontual para se detectar, em boa parte das vezes, eventualmente, pode acontecer.